paz. Amém? Louvado seja o Senhor. Gênesis, continuamos no estudo. Glória a Deus. Gênesis 27. Jesus é bom. Fala para o irmão do lado, Jesus é bom. Glória a Jesus. Gênesis 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Disse Isaque: eis que já agora estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. Aleluia. Diga glória a Jesus. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, os estudiosos judaicos estimam que a idade de Isaque aqui neste texto era de 137 anos. Envelheceu. Fale para o irmão do lado uma frase não muito boa, diga assim: você vai envelhecer. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Aquela atriz Marilyn Monroe se suicidou aos 40 anos porque não queria se ver envelhecendo. Fazem misericórdia. Só Jesus. Irmãos, o crente não tem medo de envelhecer. Fala isso para um do lado. O crente não tem medo de envelhecer. Por quê? Salmo 92, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Eu sempre oro ao Senhor: Senhor, eu quero ser útil até o último dia de vida nesta terra, se Jesus não vier antes. Útil. Temos que pedir ao Senhor que o Senhor nos livre de doenças incapacitantes, e o Senhor ouve a oração. Senhor, eu quero dar frutos até no último dia nesta terra. Diga glória a Jesus. 2 Coríntios 4, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Este versículo não significa que você vai ficar velho e decrépito. Fazem misericórdia. Não. O Senhor nos rejuvenesce. Mas lógico, ninguém vai ficar com cara de 15 anos. Um pouco de envelhecimento vai ter. Irmãos, o Senhor realmente rejuvenesce o crente. Diga glória a Jesus. Realmente, Ele renova a nossa mocidade como a da águia. Salmo 103, Isaías 40, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor rejuvenesce. Deuteronômio 34, 7, Moisés, com 120 anos, nunca os seus olhos se escureceram e nunca perdeu o vigor. Então o Senhor nos rejuvenesce. Mas, lógico, irmãos, isso não significa que você vai ficar aos 80 com cara de 20. Daí você já quer uma mágica, você não quer um milagre. Mas em misericórdia, isso Deus não faz. Mas não tenha medo de envelhecer. Se você conhece um crente que nem está velho e está acabadaço, não. Fala para ele assim: não. É porque ele está decaído da graça de Deus, distante da graça. É só se aproximar do Senhor que o Senhor nos renova. Além do que, irmãos, este versículo de 2 Coríntios 4, o nosso homem interior renova-se de dia em dia, quer dizer, o Senhor nos dá um espírito jovem. Irmãos, isso não significa que o cinquentão precisa andar com o boné virado para trás e com tênis, aqueles que a língua vem até o joelho, mais ou menos. Isso não é espírito jovem, isso é ridículo. Façam misericórdia. Espírito jovem quer dizer
disposto a trabalhar. Porque tem cinquentão, sessentão que quer estar no meio dos adolescentes dizendo que é jovem. Meu amado, fala para assim, misericórdia. Não é isso. Um espírito jovem é uma pessoa disposta a trabalhar, a servir e a produzir frutos. Mas o servo de Deus sempre tem uma exata percepção de pertinência. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o servo de Deus não tem medo de envelhecer. Esta igreja, no início, estava cheia de pessoas de 20 anos. Agora ela está cheia de pessoas de 30 anos. Daqui a pouco estará cheia de quarentões. Fala assim, não tenha medo. Diga glória a Jesus. Aos 40 estaremos melhor do que aos 20, porque Jesus faz isso. Diga glória a Deus. Faz mesmo. Mas é só ficar na vontade de Deus. Não tenha medo de envelhecer. Já falamos de Moisés. Caleb, com 85 anos, tinha a mesma disposição de 40 anos antes, e ele foi, lutou e conquistou a terra que lhe tinha sido prometida por Josué. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, profetiza de que diz em Lucas 2, 84 anos de idade, não se afastava do templo em jejum e oração. E, irmãos, que percepção maravilhosa. Entrou Maria e José com a criança no colo. Esta mulher soube que aquela criança era o Filho de Deus. Ninguém enxergou. Ela enxergou com 84 anos. Diga glória a Jesus. Quer dizer, não era velhinha, não era gagá e não era equivocada. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Por quê? Mas também, meu amado, estava em espírito, servindo ao Senhor, jejum e oração. Simeão, outro que na mesma situação, na mesma ocasião, ancião, mas cheio da força do Senhor. O apóstolo João viveu até mais de 90 anos, foi pastor até o último dos seus dias. Diga glória a Jesus. Escreveu as epístolas de João já com 90 anos de idade. Irmãos, cheio de revelação de Deus. Irmãos, e ninguém questionava que o que ele estava escrevendo era a autoridade de Deus. Ninguém achava que ele já estava meio caduco. Não. Fala assim, não. Então, Jesus vai preservar a tua integridade mental até o fim, em nome de Jesus. Jesus vai te livrar de mal de Alzheimer. Irmãos, diga glória a Jesus. Abraão viveu até 175. Diga glória a Jesus. E Sara até 137, 127, não lembro mais. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o fato é, nós já pregamos uma vez sobre este texto, não faz muito tempo. Isaac foi tomado de envelhecimento precoce. Gênesis 35, de 27 a 29, diz que Isaac morreu com 180 anos. Aqui ele estava com menos de 140. Quer dizer, demorou mais de 40 anos para ele morrer. E ele já estava na cama, deitado, eu vou morrer. Ficou 40 anos desse jeito. Fazia misericórdia. Envelhecimento precoce. Fala isso para o irmão do lado. Aliás, dá uma olhada para o irmão do lado. Menino assim, de alto e baixo. Deixa eu ver se ele tem cara de envelhecimento precoce. Se tivesse dito assim, sai em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Sai velhice precoce em nome de Jesus. Amém. O cinquentão não bate mais palma na igreja porque, isso é para os jovens. Sai velhice. Fala assim, sai velhice. Que é isso? Diga glória a Jesus. O Senhor nos renova, o Senhor nos rejuvenesce. Então temos que expulsar toda a velhice precoce. Não vem com essa história. Antes fazia isso, agora eu não faço mais porque não dá. Não. Vamos ser produtivos ao Senhor até o fim. Diga glória a Jesus. Pastor, antes eu sempre vinha em todos os cultos de meio de semana, tudo. Agora, pastor, eu sinto tanto cansaço. Sai cansaço. Fala assim, sai cansaço. Que é isso? Você já tem 80? Não, está bem longe, né? Então, em nome de Jesus. Não seja Isaac, por favor. Diga glória a Jesus.
Então, irmãos, Isaac ficou tomado de envelhecimento precoce. Como já falamos, ele era extremamente pacífico. Irmãos, só que a personalidade da pessoa pode lhe acarretar consequências. Assim como temperamentos mais sanguíneos e explosivos podem trazer uma morte prematura, porque a pessoa é muito esquentadinha, também um temperamento muito pacífico pode se tornar passivo demais e pode ser tomado dessa velhice precoce e fica aí com essas doenças incapacitantes por longo tempo. Sai em nome de Jesus. Fala para ela assim: sai em nome de Jesus. Irmãos, Isaac estava com 137 anos. Com essa idade, Abraão estava casando de novo. Diga glória a Jesus. Tem mais 5 filhos. Com essa idade. Enquanto Isaac estava, vou morrer, o Abraão estava caçando esposa. Diga glória a Deus. Está escrito? Então, Abraão estava longe de ter velhice precoce. Irmãos, na verdade, Isaac viveu mais do que Abraão ainda, viveu até os 180. Então, irmãos, temos que vigiar. Fala para o lado, você tem que vigiar. Ai, pastor, pois é, antes eu fazia muita visita. Agora, pastor, mas me dá um cansaço. Sai dessa, meu filho. Fala do lado assim, sai dessa. O Senhor vai te renovar, o Senhor vai te levantar. O que é isso? A palavra de Jesus da igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, que são as últimas, são mais do que as primeiras. Sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, Gálatas 6, não nos cansemos de fazer bem. Hebreus 12, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desfalecidos. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Entramos aqui, Isaac envelheceu, diz ali, os seus olhos se escureceram. Irmãos, um problema de Isaac, pela sua natureza pacífica, ele parou de conquistar. Ele não teve mais conquistas na vida. E isso o fez morrer. Quando você chega a um certo ponto que você acha que já tudo que você tinha para viver, você já viveu, agora você vai levando. Sai dessa, meu filho, que coisa horrível. Fazem misericórdia. Sempre tem coisas novas para serem vistas, para serem vividas, pessoas para serem conhecidas, dons para serem recebidos, palavras a serem ministradas, pessoas por quem interceder. Diga glória a Jesus. Sempre tem o que conquistar. Irmãos, o nosso Deus não gosta de nostalgia. Fica lembrando o passado. Ai, como os tempos, aqueles tempos lá em 1930 era tão bom. Fazem misericórdia, que é isso? O livro de Eclesiastes diz assim: nunca diga porque os dias passados foram melhores do que esses, porque nunca com sabedoria dirias isto. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando eu era um pouco mais jovem, diga glória a Jesus, eu gostava dessas coisas de museu, não sei o quê. Um dia o Senhor fez uma obra em mim, irmãos, que eu tenho horror de velharia. Diga glória a Jesus. Sabe o que não existe no céu? Museu, porque lá não tem coisa velha. Eis que faço novas todas as coisas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não gosta é de lembranças. Não haverá lembrança das coisas antigas, Isaías 66, porque Deus quer que nós olhemos para frente. Fala para o lado, para frente. Por isso diz Filipenses 3, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Diga glória a Jesus. O dia que você acorda assim meio down, meio para baixo, meio na fossa, põe aquelas músicas velhas para tocar, sai e desce, expulsa isso em nome de Jesus. Fala para nós, expulsa isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, é sério isso, existem demônios que trabalham nessas velharias. Diga glória a Deus. É sério isso, irmãos. Sabia que o crente, inclusive, não pode guardar em casa velharia?
porque isso também atrai demônio. Se é coisa velha e você não está usando, dê para alguém. Você deixa amontoado, irmãos, isso atrai, demônio gosta disso. Fazer misericórdia. Irmãos, Deus gosta de coisas novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Os olhos se escureceram. Problema sério que houve em Isaac. A palavra do Senhor diz que para Moisés os seus olhos nunca se escureceram, mas para Isaac sim. Irmãos, e no texto nós podemos perceber o porquê. Isaac falhou um pouco na comunhão com Deus. Antes de seus filhos nascerem, foi-lhe dito em profecia que a bênção seria do menor. O menor era Jacó. Ou esqueceram ou negligenciaram. Acho difícil, porque quem contou isso para as gerações posteriores foi Isaac. Mas certo é que teimaram, porque Isaac tinha preferência por Esaú. Isaac quis insistir, ele quis forçar a barra para que o abençoado fosse Esaú. Então esta cegueira física, diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor já me falou isto. Ouça isso. O nosso corpo físico tem um correspondente corpo espiritual. Diz 1 Coríntios 15, há corpo carnal e há corpo espiritual. E eles são meio que correlatos, são meio que correspondentes. Irmãos, existem doenças que nós adquirimos no corpo, e essas doenças, na verdade, são um reflexo do nosso espírito. O nosso corpo está doente porque o nosso espírito também está doente. Diga glória a Jesus. Por exemplo, uma pessoa que se sente muito cansada, é porque o espírito está cansado e precisa se renovar em Deus. Precisa de uma renovação espiritual. Diga glória a Jesus. Uma pessoa que tem problema digestivo, com fortíssima probabilidade vai ter também problema de digestão espiritual. Não é qualquer coisa que ela digere bem. É só ouvir alguma palavra atravessada que ela já não gosta, aquilo fica remoendo. É muito semelhante ao que acontece no físico. Diga glória a Jesus. Pessoa com dor nas pernas, pode estar também com dor nas pernas espirituais. Tem uma jornada com Jesus assim meio devagar, meio assim se arrastando. Jesus quer te curar. Fala, Jesus quer te curar. Irmãos, a cegueira de Isaac era dos olhos físicos e também dos espirituais. Mas infelizmente é uma cegueira provocada porque ele não queria enxergar. Irmãos, ele queria empurrar Esaú goela abaixo de nosso Deus. Não tem como. Fala para nós assim, não tem como. Irmãos, em esta cena, Isaac foi exposto eternamente ao ridículo. Para sempre, nós vamos ver uma história que ele foi enganado pela mulher e pelo filho mais novo, que o filho mais novo vestia uma pele de cabrito e ele achou que era Esaú. Irmãos, só que Deus deixa a pessoa cair no ridículo. Faz misericórdia. Quando a pessoa teima com Deus, Deus a deixa cair no ridículo. Não teime com Deus. Fala isso para um lado, não teime com Deus. Diga glória a Jesus. Se o Senhor já falou uma coisa, não fique insistindo no contrário, que é trabalho perdido, é tempo perdido. Além do que, isso pode dar sério problema. Então, irmãos, os olhos de Isaac se escureceram. Outros exemplos bíblicos. 1 Reis 14, o profeta Aías, também muito velho, cego só dos olhos físicos. O profeta estava muito velho na cama, cego. A mulher do rei Jeroboão foi disfarçada na casa dele. O filho mais novo do rei Jeroboão estava doente. Rei Jeroboão foi o autor de todas as idolatrias de Israel, o reino do norte. Ele que construiu os bezerros de ouro em Dan e em Berseba. O filho ficou doente, ele se lembrou do profeta Aías da sua juventude, mandou a mulher dele e disse, vai disfarçada para que ninguém saiba quem você é.
Irmãos, a mulher estava chegando na porta. O profeta velho e cego na cama diz assim: pode entrar, mulher de Jeroboão, entra, porque já sei o que você veio fazer. Diga glória a Jesus. Já disse não, já disse tudo e disse: você põe o pé na cidade, o teu filho morre. Porque só esse entra no descanso de Deus, porque só nesse teve coisa boa. O resto todos irão se perder. Misericórdia. Mas em misericórdia, de cego não tinha nada. E daí nós vemos a história do Isaac cego. Então, irmãos, isso aqui não é gratuito. Isso aqui é proposital. Meu amado, abra os teus olhos. Fala para um lado, abra os teus olhos. Irmãos, tem gente que tem um problema grande. Por exemplo, diga glória a Jesus. A pessoa casou e o marido é um traste. Mas em misericórdia. E daí a pessoa assim, para se conformar, então ela finge que não vê. Ela fecha os olhos para não ver. Isso pode te dar uma cegueira crônica. Você pode não enxergar mais nada na vida. Não faça isso. Abra bem os teus olhos. É porque você não quer ver os defeitos do marido. Abra bem e coloque todos os defeitos do teu marido diante do Senhor. Deus fará. Mas não feche os olhos. Fala para ela assim: não feche os olhos. Isso te dá uma cegueira crônica. Diga glória a Jesus. Tem gente que quer se fechar na ilusão de que os filhos são bons e os filhos estão aprontando. Todos dizem para ele: os seus filhos estão aprontando. Não, os meus filhos, eu não acredito que meu filho faz isso. Meu amado, isso vai te dar uma cegueira crônica, você não vai mais ver nada na vida. Abra bem os teus olhos. Fala para o outro lado: abra bem os teus olhos. Jesus está falando hoje. Diga glória a Deus. Fechar os olhos, irmãos, é fuga. É não querer ver. Mas entregue nas mãos do Senhor. Fala para um lado assim: entregue nas mãos do Senhor. E não vem com esse papo mole assim: ai, parceiro, eu cansei de orar. Cansou nada. Abraão orou 25 anos por Isaac. Você não orou 25, você não tem nem 25 de conversão. O que é isso? Fazer misericórdia. Então para com essa história, cansou de orar. Ore até o Senhor te dar a vitória. Diga glória a Jesus. Irmão, Jesus está aqui hoje. Jesus está falando. Louvado seja Deus. Eliseu, também idoso, veio Ben-Hadad, servo do rei da Síria, falar com Eliseu. O Eliseu fixou os olhos nele e fixou até o homem se envergonhar, se constranger, porque aquele homem estava olhando tanto para ele. E daí o homem perguntou assim: o que você está olhando tanto? Daí o profeta disse: tu has de ser rei da Síria. Daí o Ben-Hadad disse: mas o que eu sou? Eu sou um cão morto. Daí o Eliseu disse: pois tu vais ser rei. E realmente ele fez uma conspiração, este Ben-Hadad, e foi realmente rei da Síria. Quer dizer, o profeta Eliseu era idoso, mas enxergava muito bem. No reino espiritual enxergava muito bem a realidade das coisas. Jacó, Gênesis 49, no leito de morte, chamou todos os filhos e proferiu bênçãos proféticas para todos os seus filhos. Diga glória a Jesus. Comentamos isso um culto desses atrás. Jacó falou por revelação de Deus e também pela sabedoria que Deus lhe tinha dado. Jacó proferiu palavras proféticas para todos os seus filhos e todas se encaixavam muito bem com a personalidade e o comportamento de seus filhos. Irmãos, e Deus quer que sejamos assim. As nossas orações, meu amado irmão, não podem ser genéricas. As nossas orações têm que ter algo a ver, ou melhor, tem que ter muito a ver. Diga glória a Jesus. Como pai, você tem que enxergar as inclinações, as aptidões de seus filhos e orar nisso e proferir bênçãos nisso. Ai, meu filho, eu te abençoo, que você seja uma bênção. Isso é muito genérico. Estar vivo já é uma bênção, então a tua oração já está respondida. Ele está vivo, já não tem mais nada a fazer. Já está respondido. É muito vago. Tem que ser específico e tem que ser pertinente. Diga glória a Jesus. Você percebe que o teu filho tem jeito para as matemáticas, para os cálculos, para as engenharias. Então, o Senhor vai te abençoar com um raciocínio lógico. O Senhor vai te dar um emprego, um curso de engenharia ou qualquer coisa assim do gênero.
mas algo a ver, algo que você enxerga, que você vê que é nessa direção. Diga glória a Jesus. Jacó viu e profetizou, e Deus estava nisso. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, Isaac foi tomado de um sentimento mórbido. Estava lá deitado na cama, ai, não sei que dia que eu vou morrer. Fazem misericórdia. Repita comigo, Deus não gosta de morbidez. Ai, não quero ver ninguém hoje, estou trancado num quarto escuro, com a cabeça embaixo do travesseiro. Se alguém ligar para mim e diz que eu não estou, não quero ver ninguém hoje. Sai, se alguém da tua família faz isso, põe a mão e diz assim, sai demônio em nome de Jesus. Porque isso é demônio. Diga glória a Jesus. Esses espíritos de morbidez. Estou embaixo da cama, não quero ver nada. Sai dessa em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, como falamos da idade de Isaac, nesse texto, Abraão ainda era fértil, ainda estava gerando filhos. Deus quer que você seja fértil em todo o tempo que você estiver aqui. Você vai dar frutos sem parar. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 2: estou velho e não sei o dia da minha morte. Outra marca da espiritualidade deficiente deste homem. O Senhor tudo fala isso para nos ensinar. O Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer nos encher do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Outros servos de Deus souberam o dia da morte. Paulo, 2 Timóteo 4,6, já estou sendo oferecido como libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Pedro, 2 Pedro 1,14, quando eu deixar em breve este tabernáculo, como o Senhor mo tem revelado. Simeão, Lucas 2,26, foi-lhe revelado pelo Espírito do Senhor que ele não morreria sem ter visto o Cristo do Senhor. Quer dizer, 3 exemplos bíblicos de pessoas que souberam do dia da sua morte. Moisés foi outro, porque Deus falou para ele subir, porque ele iria morrer. Elias foi outro, porque Deus lhe disse que ele haveria de ser levado aos céus. Diga glória a Jesus. Ouvimos já tantos testemunhos de pessoas que tinham a noção exata da hora da partida e estavam certas disso. Quer dizer, Deus revela. João 16,13, quando o Espírito vier, Ele vos anunciará as coisas vindouras. Deus avisa um servo dele quando está para morrer. Sim, Deus fala. Fala do lado, Deus fala. Deus não falou para Ezequias, coloca a tua casa em ordem que morrerás, não viverás. Isaías 37, Deus fala. Deus fala até para quem não está preparado para se preparar. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, Deus fala. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Então, não sei o dia da minha morte. Então, Deus fala. Não aceite nenhum sentimentos doentios, sentimentos de autocomiseração. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Ai, por que está acontecendo isso comigo? Meu amado, em tudo dai graças, dê glória a Deus por tudo. Fala para o lado, dê glória a Deus. O caco dentre os demais cacos de barro vai dizer ao oleiro, por que me fizeste assim? Jeremias capítulo 3, o que é isso? Deus sabe. Fala para o lado, Deus sabe. Glória a Jesus, nós temos que vencer nesta terra, em nome de Jesus. Então, irmãos, o que Isaac fez? Ele gostava de Esaú, ele gostava da caça, então ele chamou o Esaú, faz uma caça, prepara um guisado, daí a minha alma te abençoa, e daí eu morro, daqui a 43 anos. Fala assim, misericórdia. Jesus amado. Daqui a 43 anos ele não falou, né? Nós que sabemos hoje. Diga glória a Jesus.
Providências carnais. Ele estava na carne. Ai, faz um guisadinho que eu gosto. Irmãos, isso é coisa de velho, né? Faz misericórdia. Ai, do jeito que eu gosto. Fala assim, para com isso. Se você já é quarentão, cheio de mania, Jesus Cristo liberta, meu filho. Sai mania. Fala assim, sai espírito de mania. Ai, eu gosto tudo do mesmo jeitinho, tudo assim, tudo assim. Faz misericórdia. Glória a Jesus. Irmãos, a gente fala assim, mas é verdade. Fala assim, é verdade. Jesus quer tirar todas as tuas manias. Amém? Glória a Deus. Irmãos, isso aqui é uma providência carnal. O Isaac estava fazendo o que ele queria. O que ele queria que fosse. Ele estava fazendo isso para se agradar. Mas isso não é de Deus. Eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas sim o de muitos para que possam ser salvos. 1 Coríntios 10, 32. Diga glória a Jesus. Não querer se agradar a si mesmo, não querer impor a sua própria vontade, a sua preferência. Diga glória a Jesus. Irmãos, inclusive na igreja, inclusive no culto, diga glória a Deus. Precisamos ter um espírito aberto, um espírito maleável. Fala assim, tem que ser maleável. Tem coisas que não dá para transigir, mas tem coisas que dá. Não vamos ser uma igreja de velhos corocos. Fala assim, misericórdia. Aí eu não gosto desses cânticos muito barulhentos. Em nome de Jesus, sai espírito de velhice. Fala assim, sai espírito de velhice. Se você tem filhos adolescentes, os adolescentes gostam. Você quer que os seus filhos fiquem na igreja, então você gosta que... Tá, agora se os teus filhos já são quarentões, os netos são adolescentes. Diga glória a Jesus. Então tem que ser maleável. Diga glória a Jesus. Irmãos, Isaac era aquele assim que gostava tudo do jeitinho dele, tudo assim, tudo girando em volta dele. O Esaúzinho, o guisadinho. Por favor, fala assim, por favor. No culto, senta no mesmo lugar sempre, gosta tudo do mesmo jeito sempre, tem que começar com esse hino, terminar com aquele, etc e tal, e se o pastor faz alguma coisa diferente, ou alguém canta alguma coisa diferente, já faz cara feia assim. Essa igreja não é mais como era antes. Graças a Deus, meu filho, nós não paramos no tempo, no espaço. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Essa igreja não é mais a mesma. Graças a Deus, o tempo passou. Nós não somos mais os mesmos. Deus é o mesmo, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Tudo mudou. Tem que crescer, tem que melhorar cada vez mais. Diga glória a Jesus. Se alguém é santo, seja santificado ainda. Irmão, Jesus está falando aqui hoje. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, providência carnal de Isaac, pedindo aqui este guisado para Esaú. Deus não estava nessa história. Versículo 5. Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. Foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça. Falou Rebeca a Jacó seu filho: Eis, eu tenho ouvido o que o teu pai falava com Esaú. Traze-me uma caça, faz um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe a minha alma antes de morrer. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai ao rebanho, traz-me de lá 2 bons cabritos, farei um deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta, cheio de gosto, cheio de vontade. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é o show da carnalidade. Todos na carne, todos, Jacó, Esaú, Isaac, Rebeca, todos na carne. Diga glória a Deus. Isaac e Rebeca, um casal muito esquisito, de certo não falavam entre si. O Isaac ficou sabendo
que a Rebeca fez isso? Se nós estamos sabendo, capaz que não sabia, foi ele que contou a história para os filhos e para os netos. Mas pelo jeito não brigaram. Mas sabe aqueles casais esquisitos assim que não se falam e nem brigam mais? Tem casal que nem para brigar mais serve. Fazem misericórdia, não briga mais. Não está nem aí. Assim, acabou tudo mesmo. Fazem misericórdia. Um faz uma coisa que o outro não gosta, não discute, fica por isso mesmo. Faz outro dali, daí outro faz também. Misericórdia, fazem misericórdia. Irmãos, isso não é de Deus, isso aqui é uma família doentia. E além do que o velho problema, que todos nós já ouvimos sobre isso, da preferência por filhos. Diga glória a Jesus. Isso não é de Deus. Falando isso não é de Deus. Não faz muito tempo nós comentamos sobre isso aqui. Mas chegamos ao texto, é inevitável não falar nisso. Diga glória a Jesus. Pais que dizem assim, pastor, não é que eu tenho preferência, é que o senhor sabe, né? Sempre tem um assim, com quem a gente se identifica mais. Meu amado, é feio falar isso, para de falar isso é um show de besterol. Fazem misericórdia. Os filhos ouvem, eles vão ficar ofendidos. Os filhos não gostam de ouvir isso. Não fica bem um pai e uma mãe falar isso. Diga glória a Jesus. E outra, um pai que se identifica mais com o filho do que com o outro, por que não se só para se identificar mais com o outro? O que é isso? É pai. Se pai e mãe não se identificam muito bem com o filho, quem vai se identificar? Jesus amado. Diga glória a Deus. Jesus está falando hoje aqui. O Senhor quer que você ame todos os teus filhos. Fala isso para um lado. Deus quer que você ame todos os teus filhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, as providências carnais. O Isaac fazendo um erro de um lado e a Rebeca fazendo um maior do outro. E daí sempre diz assim, pastor, mas Deus não abençoou Jacó? Sim, mas não por causa desse teatro. Esse teatro aqui custou 20 anos da vida de Jacó. Fala assim, misericórdia. Esse teatro custou o Jacó casar enganado. Irmãos, meu Senhor amado, Jesus bendito, não faça coisa errada. Fala assim, não faça coisa errada. Se você é crente, já ouviu a palavra, mas você dá uma de engraçadinho por aí, fica enrolando todo mundo, fica passando a perna em todo mundo, fica passando a lábia nos outros, Deus vai te aprontar uma. Fala isso para um lado, Deus vai te aprontar uma. O Senhor se rirá, aquele que habita no céu zombará dele, Salmo 2:3. O Jacó fez isso, casou com a mulher errada, foi descobrir no dia seguinte. Mas viu? E casou com a feiosa ainda, Jesus amado. Diga glória a Jesus. Senhor amado, diga glória a Deus. Deus faz isso, faz pior ainda, não brinque com Ele. Fala assim, não brinque com Ele. Meu Deus. Irmãos, por que não... O Senhor tem nos falado tanto nesta igreja ultimamente, lutar com as armas certas. Fala para um lado, lute com as armas certas. Diga glória a Jesus. Quais são as armas certas? Jejum e oração. Jejum e oração. Fala para um lado, jejum e oração. As armas certas. Não abra a tua boca para falar besteira. Não se encha de razão para dizer as verdades. A tua verdade não é a verdade de Deus. A tua verdade é relativa, a de Deus é absoluta. Diga glória a Jesus. Deixe Deus fazer, espere Deus fazer. Bom é ficar em silêncio, esperando a salvação de Deus. Lamentações 3. Amém? Vamos ficar de pé. Jesus amado, Senhor eterno, Deus de poder, Deus de glória, Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Maravilhoso é o nosso Deus.
Irmãos, aproveitando antes da oração,